Bom dia, gente! Essa semana, que foi a semana dos buracos negros, né, e que o Museu de Astronomia estava falando sobre isso, eu tinha me programado para falar com vocês sobre a relação entre os buracos negros e a minha pesquisa sobre o vento solar, de que maneira que eu uso o radiotelescópio para observar quasares, né, e o que tem a ver os quasares com os buracos negros. Esse seria o tópico da semana. Porém, foi uma semana muito difícil, né, para todos nós aí no Brasil, para mim e para outros brasileiros que moram fora do país, mas que se preocupam, né, com todos os nossos familiares e amigos que estão por aí, nessa situação de pandemia tão catastrófica, né, que a gente está vivendo. E foi uma semana em que o número 21 mil mortos confirmados pelo Covid foi atingido, né, esse número ele é desesperador já por si, porém a gente sabe que esse número está subrepresentado, né, porque as mortes de suspeita de Covid não estão sendo incluídas aí, e a gente tem visto, né, muitas pessoas morrendo suspeitas desse vírus. Infelizmente, a gente tem aí muitas famílias, mais de 330 mil pessoas aí já contaminadas, né, pela doença, e com a angústia dessas famílias nesse momento que provavelmente estão com familiares hospitalizados, né? Eu me senti, assim, muito mal de fazer um vídeo sobre qualquer outro assunto, né? E essa semana, uma grande amiga minha, uma youtuber, a Rafaela Lima, do Rio de Janeiro, do canal Mais Ciências, ela infelizmente perdeu o pai dela nesse momento também por suspeita de Covid. Ele ficou internado lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto, lá da UERJ, por quase uma semana ou uma semana, e veio a falecer essa semana. E ela publicou uns relatos desesperadores de todo o processo, né, que hoje as famílias estão vivendo ao perder seus familiares, as pessoas importantes, né. Então eu achei que seria muito desconectado fazer um vídeo sobre qualquer outro assunto, que não fosse um vídeo que tentasse de alguma maneira trazer algum tipo de conforto ao coração dessa minha amiga querida e de todas as pessoas que estão passando por isso. Por isso eu lembrei de um texto que eu havia escrito há alguns anos, um texto sobre a morte e a física e o céu. Então eu dei uma atualizada nesse texto e eu gostaria de lê-lo para vocês hoje aqui nesse momento. Eu não vou conseguir falar muito porque esse tema está me atingindo profundamente, mas eu quero que essas palavras, elas de alguma maneira tragam algum conforto ao coração das pessoas que estão passando por essa tragédia de forma mais próxima, né, que tenham essas perdas mais próximas do seu coração. Então fica aqui o meu pesar, a minha solidariedade e o meu desejo que isso acabe logo, que a gente consiga tomar as providências devidas, né? Então, eu espero que vocês gostem desse texto. Esse texto, ele fala sobre a relação e a visão da física em relação à nossa morte. Então, e é um texto de esperança. Então, eu espero que ajude vocês nesse momento, tá bom? Então, eu vou ler. A morte não é o fim, é a transformação. Quem diz isso não é essa física aqui, Alessandra Pacini, é a física mesmo, com F maiúsculo. Para entendermos isso, precisamos falar da conservação de energia, que é uma lei da natureza, uma observação sistemática dos processos naturais. Em outras palavras, é aquele velho papinho de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, sabe? É também conhecida como o primeiro princípio da termodinâmica. Enfim, qual seria a relação disso tudo com o tema da morte? A relação é que nós somos uma parte da natureza, formada por pequenos átomos que nunca irão simplesmente desaparecer. Átomos de ferro, por exemplo, presentes nas hemoglobinas do nosso sangue vermelho, são fundamentais para a vida, pois participam no transporte do oxigênio no nosso corpo. Os átomos de ferro são também os responsáveis pela cor avermelhada da superfície do planeta Marte. O ferro que corre no seu sangue e o ferro da superfície marciana vieram do mesmo lugar, das estrelas. Durante um ciclo da vida de uma estrela velha, chamada supergigante vermelha, núcleos dos elementos pesados como o ferro são sintetizados. Quando essa estrela morre, ocorre uma explosão dramática chamada supernova e todos esses elementos são espalhados pelo universo e pelo meio interestelar.
As nuvens interestelares que formaram o Sol e o sistema planetário solar incorporaram o ferro e outros átomos distribuídos pelas supernovas. Portanto, podemos pensar que ao final de nossas vidas, nossos átomos, que já foram o resultado da transformação de outros elementos, irão integrar-se a outros sistemas, numa outra organização, mas ainda estarão por aí. Aquela história de que do pó viemos e ao pó retornaremos é uma verdade científica. Adiciono aqui apenas o detalhe de que o tal do pó é de fato pó de estrela. Nosso corpo possui 97% dos mesmos tipos de átomos que as estrelas. Isso é lindo pensar, né? Além disso, o calor que nosso corpo produz, já na transformação, da energia obtida nos alimentos que a gente ingere, vai apenas ser transferido para o ambiente, não vai desaparecer jamais. A luz que um dia foi refletida no corpo daqueles que amamos e capturada pelos nossos olhos, formou uma imagem em nossa mente e despertou uma emoção dentro da gente. Nossa espécie tem o privilégio de armazenar essa imagem em nossa memória, mesmo quando não há mais a possibilidade de receber essa luz diretamente do outro. Cada vez que acessarmos esse dado em nossos arquivos mentais, conseguiremos reviver aquele mesmo sentimento. Que sorte! Nossa vida é uma manifestação cósmica transiente. Nossa existência tão rara depende de fenômenos que aconteceram há bilhões de anos no universo, da sucessão de eventos aleatórios ocorridos durante a existência de nossos antepassados, muitas vezes esquecidos. Nossa existência não termina com o parar do nosso coração. Permanecemos existindo em nossos descendentes e no coração daqueles que amamos. Nossa energia será utilizada em outros processos naturais e nossos átomos reciclados pela Mãe Natureza. Por isso, quando passarmos pela experiência tão dolorida da morte de um ente querido, pensemos na primeira lei da termodinâmica e lembremos que somos todos formados por elementos oriundos das estrelas. Quando olharmos para o céu, saberemos que os elementos que um dia fizeram parte daquela pessoa querida terão retornado de uma maneira ou de outra para o universo. Então fica aqui meus sentimentos a todas as pessoas que perderam seus familiares, seus amigos. E que a gente tenha um pouco de calor aí no nosso coração, olhando para o céu, tá bom? Tchau, gente.